Oi pessoal, bom dia mais uma vez, meu nome é Sebastião, sou responsável pela SM2E Reforma e Construção e estou fazendo esse videozinho rápido referente a uma manutenção elétrica num condomínio aqui na região do Tucuruvi, em São Paulo. E esse aqui já é um cliente que a gente já presta serviço e a gente fez um serviço há uns 4 meses atrás e uma manutenção justamente nesse quadro aqui elétrico, tá vendo? Então esse quadro aqui elétrico, ele tem esse disjuntor geral, tem esse DR e ele só atende a iluminação externa do condomínio, numa área chamada bosque. Ele tem esse timer que ele aciona às 18 horas da tarde e no outro dia, por volta das 5 horas da manhã, ele desliga. Então o que acontece? Esse disjuntor, ele atende basicamente esses 3 disjuntores. Esse DR, através do timer, aciona a contatora aqui, aciona essa contatora que aciona esses disjuntores. Então, o cliente entrou em contato que o timer não está acionando, ou seja, a iluminação não está acionando às 18 horas. Então, eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu verifiquei foi o DR. O DR estava desarmado. E acionei o DR, ele acionou normalmente, e depois de um tempinho, sei lá, 20 minutos, 5 minutos, ele desligou. Como ele atende 3 disjuntores, ó, ele acabou de desligar, tá vendo? O que eu estava fazendo? Eu estava eliminando os disjuntores para ver se eu conseguia identificar o problema. Se estava em um disjuntor específico, em um circuito específico. E eu já vi que com os 3 disjuntores, os 2 primeiros disjuntores desligados, ele ficou um tempo a mais. Agora ele desligou, mesmo com esse terceiro disjuntor ligado, ele desligou. Então eu já eliminei que o problema não está nesses dois, provavelmente nesse terceiro disjuntor. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a área que ele atende. Ó, ele atende essa área externa aqui, tá vendo? O problema é que essa área externa, o circuito principal daqueles disjuntores, tem um que passa por essa caixinha. Ele vai nessa caixinha, aí dá a impressão que ele vai na parede e quando chega em determinado ponto lá naquele canto, ele vai pelo solo e sobe na parede novamente. Tem uma outra parte, tem um outro disjuntor, também, que ele vem para cá, para essa região aqui, ó, também. Então quando chega aqui, ele fica tudo embutido no solo. Aquela caixinha ali, se a gente abrir aquela caixinha, a gente vai ver os circuitos. Já tem algumas iluminações que não estão funcionando. Então o que acontece? A gente não tem o ponto exato. A gente não tem o ponto exato do desligamento. Tá? Então, ó, aquela iluminação é o que aquele disjuntor, o terceiro disjuntor, que foi o último a desligar, atende essa iluminação aqui, ó, dessa grade. Então, o que está acontecendo? Quando a gente aciona lá o disjuntor, acende todas as luminárias, né? Com exceção dessa daqui, que não está acendendo, e mais uma lá na ponta, na outra extremidade, que está desligada. Então a gente não conseguiu identificar qual é o problema ainda. Na primeira vez que nós viemos aqui, nós desligamos e substituímos uns 2 holofotes antigos e parou, o problema resolveu. Só que agora o outro problema retornou. Depois da garantia, passou exatamente 3 meses da garantia, o problema retornou. Então eu vou acionar aqui mais uma vez e vamos ver o que vai acontecer. Ó, então veja bem, ó, esse disjuntor aqui, ele está ligado. Eu coloquei no manual o timer. Então na hora que eu acionar o disjuntor aqui, já vai acender direto. Ó, armou e desarmou. Então agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai ter que ir ponto por ponto para ver se a gente consegue descobrir onde está o problema dessa iluminação, ok? Então pessoal, eu vou dar um pause aqui e depois a gente volta a falar mais sobre a questão. Eu vou postar o segundo vídeo
na intenção de descobrir o problema que está desligando, tá bom? Então, pessoal, problema de manutenção predial, elétrica, hidráulica, serviços de pintura, drywall, nós fornecemos também projetos, ART, laudos, vistorias, a parte de engenharia. Então, quem precisar, só fazer um contato, tá? O nosso telefone é o 991841819, Silvia ou Sebastião. Abraço.